Começa agora, Esporte Total. O melhor do esporte profissional e amador. Apresentação: Felipe Lima, João Victor Souza e Matheus Almeida. Muito bem, ouvintes do Esporte Total, estamos estreando para você o seu mais novo noticiário esportivo. Eu sou o Felipe Lima e tenho comigo na mesa Matheus Almeida. Olá, fã de esportes. E também João Victor Souza. Sejam bem-vindos, amigos ouvintes. Um abraço especial ao colega São Paulino Leonardo Bastos, do 4º período de jornalismo. Também ao professor Alexandre Lino, grande cruzeirense. E também ao professor Cláudio Jorge, torcedor ferrenho do Esporte Clube do Recife. E agora vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Santa Rita vence e lidera Grupo B e complica a vida do Azulão do Mutange. Depois de vencer, CRB folga no Alagoano e se prepara para jogo decisivo. A ASA anuncia lançamento de seu sócio torcedor para a próxima terça-feira. Seleção brasileira vence a França em Paris. O alagoano Firmino foi um dos destaques do time de Dunga. O GP da Malásia de Fórmula 1 marca a volta de Fernando Alonso às pistas. Você vai conferir também as notícias do vôlei e também vai matar saudade das personalidades esportivas do passado no quadro Nostalgia Esportiva. Isso tudo e muito mais a partir de agora no Esporte Total. A terra é azul. Pressionado, o CSA iniciou a partida atacando Santa Rita e dando muito trabalho aos defensores da equipe mandante. Logo aos 5, Zé Paulo fez boa jogada e por pouco não abriu o marcador. O Leão da Mata reagiu, mas o Azulão seguia mais perigoso, quando Márcio Lima de longe acertou um belo chute, inaugurando o placar. A vantagem, porém, foi passageira. Minutos depois, Rafael Granja derrubou Thiago Furlan na área e Daniel Cruz converteu a penalidade para empatar a peleja. O segundo tempo seguiu na mesma jogada. As duas equipes buscam um gol, mas o time azul e branco criava as melhores chances. Em um dos lances, Reinaldo Alagoanas acertou a trave 2 vezes. Aos 25, a jogada crucial. Sori dividiu com Daniel Cruz e José Reinaldo Figueiredo apitou. Falta frontal que Vinícius Henrique cobrou. Com capricho garantiu a liderança do Leão da Mata, complicando a vida do Azulão no Campeonato Alagoano de 2015. E agora as notícias do Clube de Regatas Brasil com o meu amigo João Victor Souza. Amigos, após a saída de alguns jogadores, o CRB conseguiu a primeira vitória no Campeonato Alagoano. A partida contra o Ipanema terminou com um placar de 3-0, com 2 gols do meio-campo Fernando e um do atacante Zé Carlos. Inclusive foi o primeiro gol do artilheiro depois de acertar o seu retorno ao clube. Agora o Galo folga na rodada de domingo e só volta a disputar um jogo pelo estadual no dia 5 de abril no clássico contra o CSA no estádio Rei Pelé. Antes disso, o clube entra em campo na próxima quinta-feira jogando em casa contra o Amadense de Sergipe, jogo válido pela Copa do Brasil. O Galo pode até perder por 1-0, que fica com a vaga, por ter vencido o primeiro jogo por 2-1 na casa do adversário. Os reforços Clebinho e João Henrique já estarão à disposição do técnico Alexandre Barroso, que demonstrou uma certa preocupação com as lesões musculares de alguns jogadores. Moraes e Daniel Marques, que voltaram de lesão, além do volante Jonathan, foram substituídos no decorrer da partida contra o Ipanema. Eles participaram de um treino regenerativo na tarde de ontem e já iniciaram o trabalho de reavaliação para o próximo jogo. Para o final de semana, o que resta para o clube é torcer pelo tropeço de seus rivais no Alagoano. O CRB é o 4º colocado do Grupo B, 3 pontos atrás do Santa Rita e 1 ponto atrás do ASA e do CSE. Vamos às notícias do ASA com Felipe Lima. Na terra dos marechais, um clube
Muito bem, querido ouvinte, estamos aqui com as notícias do Asa Gigante de Arapiraca. O Asa anunciou hoje o lançamento do seu programa de sócio-torcedor. O programa se chamará Eu Sou Asa. O clube visa aproximar ainda mais o torcedor e buscar uma maior ajuda nas finanças do time. O programa terá 3 categorias de sócios. Os preços vão de R$15 a R$80, dependendo da categoria que esse sócio escolher. A primeira categoria dará direito ao torcedor 25% de desconto no valor dos ingressos dos jogos. As outras categorias, o sócio terá o direito de receber ingressos dos jogos e também benefícios com parceiros do clube. A empresa que desenvolveu o programa sócio-torcedor do Asa é a mesma que desenvolveu a de clubes como CSE, CSA e CRB. E o primeiro sócio do Gigante já é conhecido. O técnico Vica é quem terá a honra de ser o pioneiro no programa. O lançamento oficial será na terça-feira, dia 31 de março, às 19 horas, na Casa da Cultura, no centro de Arapiraca. Nesse meio de semana, o Asa folgou, mas já tem jogo nesse final de semana. O time enfrenta fora de casa o Coruripe no estádio Gerson Amaral. Nesta semana, o Asa teve 3 desfalques durante os treinos. O zagueiro Luiz Gustavo, o lateral Jairo e o volante Max Carrasco não participaram das atividades, mas não devem ser ausências diante do Hulk. Otimista com a boa fase do time, o técnico Vica disse que não pretende mexer na formação em relação aos últimos jogos. Com isso, a escalação do Asa deverá ser Marcão no gol, a defesa com Gabriel, Lucas Bahia, André Nunes e Raíro, no meio-campo Cal, Max Carrasco, Didira e Marlon, e no ataque Valdívia e Alex Henrique. O Asa tem 4 pontos e é vice-líder do grupo B, com um jogo a menos em relação ao Santa Rita, que é líder do grupo. Só lembrando que Asa e Coruripe se enfrentam no próximo domingo às 16 horas no estádio Gerson Amaral. Atualizando para você a classificação do Campeonato Alagoano de 2015. O Grupo A tem como líder o Coruripe com 4 pontos e 2 jogos. O Céu vem em segundo com 3 pontos e também 2 jogos. O CSA tem 2 pontos e 3 jogos. E o Ipanema tem nenhum ponto marcado em 3 partidas. Já no Grupo B, Santa Rita lidera com 6 pontos em 3 jogos. O Asa vem em seguida com 4 pontos em 2 jogos e com um saldo de 3, que o diferencia do CSE, que tem a mesma quantidade de pontos e com um saldo de 1. O CRB vem na 4ª colocação com 3 pontos e 2 jogos. E o Muricy é o lanterna do grupo com 1 ponto e com apenas 1 jogo. E agora as notícias da Fórmula 1 com João Vitor Souza. A segunda prova da temporada 2015 da Fórmula 1 acontece na madrugada de sábado para domingo. O Grande Prêmio da Malásia, no circuito de Sepang, marca o retorno do bicampeão Fernando Alonso após o acidente durante a pré-temporada da McLaren. O espanhol ficou de fora da primeira corrida do ano na Austrália. As Mercedes do inglês e atual campeão Lewis Hamilton e do alemão Nico Rosberg continuam como favoritas. Os dois conseguiram uma dobradinha na Austrália, com o inglês se saindo melhor. Os brasileiros Felipe Massa e Felipe Nasser conseguiram os 4º e 5º lugares na última corrida. Massa está apostando em um melhor desempenho da Williams na Malásia. Já Felipe Nasser quer manter o seu bom momento e tentar pontuar bem com a Sauber. No primeiro dia de treinos livres, Hamilton fez o melhor tempo. Depois de ter um problema com o motor, o inglês conseguiu se recuperar a tempo de desbancar seus concorrentes. O treino oficial acontece às 6 horas da manhã de sábado e a corrida às 4 horas de domingo, todos no horário de Brasília. Vamos aos destaques dos campeonatos estaduais pelo resto do país. É a hora do futebol nacional. Vamos falar do Paulistão, galera. O Corinthians consegue uma boa vitória 5-3 sobre a Penapolense. Falando também do clássico entre São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras consegue uma importante vitória para cima do tricolor paulista, 3-0, em noite de falha de Rogério Ceni. E agora vamos às notícias dos campeonatos mineiro e gaúcho com Felipe Lima. Pelo Campeonato Gaúcho, o vice-líder Internacional venceu o Lanterna Avenida no estádio Beira-Rio pelo placar de 1-0. O gol do Colorado foi marcado pelo zagueiro Juan, ex-seleção brasileira. Já o líder Grêmio venceu o Novo Hamburgo fora de casa por 1-0.
O gol do tricolor gaúcho foi marcado pelo volante Ramiro. Neste domingo, o Inter visita a União Frederiquense e o Grêmio recebe o São Paulo do Rio Grande do Sul. Os jogos são válidos pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O tricolor é o líder do campeonato com 26 pontos, enquanto o Colorado, com 1 ponto a menos, é o vice-líder. Já pelo Campeonato Mineiro não teve rodada no meio de semana. A 10ª rodada do campeonato será realizada toda no próximo domingo. O Atlético Mineiro enfrenta o Vila Nova em casa na Arena Independência. Já o Cruzeiro vai até Passos de Minas enfrentar a URT. A Raposa é líder do campeonato com 21 pontos e saldo superior à Caldense, vice-líder com o mesmo número de pontos do Cruzeiro. O Galo Mineiro está em terceiro com 19 pontos. E agora as notícias do Campeonato Carioca com João Vitor Souza. No Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo e Vasco dividem a liderança da competição. Com 29 pontos, os clubes estão perto da classificação para a próxima fase. O Madureira no momento ocupa a última vaga, mas Fluminense e Macaé ainda estão na briga. O tricolor conseguiu uma vitória importante na estreia do treinador Ricardo Drubski, o que manteve o clube ainda na disputa por uma vaga na semifinal. O próximo adversário é o Barra Mansa. O Madureira enfrenta o Macaé. Vai ser um jogo direto pela classificação. Um empate ou uma vitória do Macaé ajudaria o Fluminense a entrar no G4. O Flamengo, que não perde há 5 jogos no campeonato, tenta alcançar a liderança isolada diante do Bom Sucesso. A dupla Marcelo Cirino e Alexandro são as apostas do rubro-negro para conseguir a 6ª vitória consecutiva. Os dois dividem a vice-artilharia do campeonato com 8 gols, um a menos que Rodrigo Pinho, do Madureira. A dupla Vasco e Botafogo se enfrentam no Maracanã. O Cruz Maltino conta com o retorno de jogadores importantes que ficaram de fora da vitória de ontem sobre o Boa Vista em Saquarema. A baixa do clube é a situação do atacante Dagoberto, que pode ficar de fora dos gramados por até 3 semanas, devido a uma lesão na última partida de domingo contra o Flamengo. O Botafogo quer se recuperar do tropeço de quarta-feira, quando apenas empatou com o Barra Mansa. O clube segue sem o goleiro Jefferson, que está servindo a seleção brasileira. Agora vamos falar de vôlei com o Matheus Almeida. Hoje seguem os playoffs da Superliga Feminina de Vôlei. Praia Clube versus Minas fazem o terceiro e decisivo jogo da série. O vencedor do jogo enfrenta o Rio de Janeiro, já na próxima semana. A outra semifinal será entre Osasco e SESI São Paulo. E agora vamos com a nossa entrevista da semana com o repórter Felipe Lima. Entrevista no Esporte Total. Nossa entrevista de hoje é com o Richard Nobre, diretor e fundador do Santana Carcarás, time de futebol americano lá do Sertão. Obrigado, Richard, pela sua presença aqui no Esporte Total. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do programa. Como surgiu a ideia de fundar uma equipe de futebol americano aí em Santana do Ipanema? Vou tentar dar uma resumida. A ideia surgiu basicamente como em todas as equipes do país. Eu e mais 2 amigos assistimos frequentemente à NFL e daí nos veio a ideia de nos juntar e comprar uma bola para de início tentar pelo menos lançar a futebola. Mas com o passar do tempo fomos convidando alguns amigos para conhecer o esporte e daí o número de participantes foi aumentando. Mas de início era uma reunião de amigos tentando aprender um novo esporte. E como não possuíamos muitos jogadores, jogávamos no Areião aqui próximo ao Rio Ipanema. Mais de uns 4 meses para cá foi quando resolvemos criar uma logomarca e tentar divulgar nas redes sociais que estávamos com um time de futebol americano e começaríamos a treinar no society conhecido aqui na cidade, para ver se o pessoal se interessava em praticar. Qual o objetivo do time e como funciona a parceria com o Instituto Ação? Bom, o objetivo do Santana Carcarás é bem simples. Nós não temos o interesse em competir. A gente joga pelo simples prazer de praticar o esporte que a gente aprendeu a amar. É basicamente uma reunião de amigos em um fim de semana, praticando o esporte que a gente gosta. E referente ao Instituto, eles nos ajudam com o aluguel do campo e a gente dá retorno social a eles. Os meninos participam de um programa de cinema no Instituto
E se algum tiver mal na escola, eles vão ter que participar de aula de reforço lá, é basicamente isso. De que maneira vocês fizeram a divulgação e quantos jogadores vocês têm na equipe? Bom, a única divulgação que a gente fez até agora foi a criação de um panfleto, onde a gente colocou que está surgindo um esporte novo aqui na cidade, que é o futebol americano. Lá também a gente colocou o endereço do local onde a gente está praticando e começou a divulgar nas redes sociais, principalmente no Facebook, e pedindo para os amigos compartilharem. Foi basicamente isso. Mas ontem a gente teve uma reunião aqui em casa, onde a gente se comprometeu a começar a divulgar nas escolas. Propôs aos diretores uma aula prática para que os alunos possam conhecer um pouco mais sobre o esporte, porque muitos de início sentem medo em praticar, pelo esporte ser bastante físico. E em relação aos jogadores que temos, hoje em dia é em torno de 23, mas por treino dá em média de 12 a 15. Como foi a aceitação dos jovens aí na cidade? Eu considero boa, porque se tratando de um esporte elitizado, muito caro e de bastante contato físico, creio que só vai participar quem realmente tiver interesse pelo esporte. E hoje em dia, em alguns treinos mesmo, vão algumas amigas assistir. Eu acho que está começando a ganhar forma o projeto. Como são as atividades do time? Como o tempo é pouco e a gente só trabalha um dia na semana, no caso domingo, e é só 1h30, a gente faz um aquecimento de leve, depois um treino de fundamentos e por fim um coletivo. Mas sempre parando e orientando os meninos sobre posicionamento. Vocês recebem algum tipo de apoio, seja da iniciativa privada ou do poder público? Bom, desde o início do projeto até agora, o único apoio que surgiu foi o do Instituto Ação, que no caso eles pagam um pouco do aluguel do campo onde a gente está treinando hoje e a gente dá retorno social a eles. E nesse sábado a gente vai ter uma reunião com a diretoria do Ipanema para ver se a gente consegue o estádio lá, para a gente ficar treinando sem nenhum custo. Qual a grande dificuldade de vocês para manter o projeto? Nossa maior dificuldade hoje é conseguir um espaço gratuito para treinar e depois conseguir um número maior de atletas. O que vocês estão precisando nesse momento? O que a gente precisa no momento é basicamente um espaço para que a gente possa treinar sem nenhum custo. De que maneira as pessoas, se quiserem, podem ajudar o time? Bom, aí a ajuda vai de cada um. Isso vai depender de como eles vão poder ajudar a gente. Porque o esporte é bastante caro. Ombreiras, capacete, até mesmo calças específicas, custam bastante. E quase todos não possuem verba nem para pagar o aluguel do campo. Imagina para comprar equipamento. Toda ajuda é válida, seja ela financeira ou mesmo cedendo um local para a gente treinar ou no que puder ajudar. Eu que agradeço pelo convite e espero que vocês tenham muito sucesso com o programa que está começando agora e que esse sucesso seja mútuo, né? Anos depois, o Brasil vence a França no Stade de France. A seleção brasileira vence, mas não convence. Logo no primeiro tempo, a Valbuena lança a bola na área e o zagueirão Varane abre o placar, enlouquecendo a torcida francesa. Mas aí que entra o personagem alagoano Firmino, que ele faz uma jogada, uma bela tabela com o Neymar, deixando o Oscar livre para marcar e assim igualando o jogo no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a seleção brasileira jogou melhor que no primeiro tempo. E assim o Brasil conseguiu uma vitória importante e próximo jogo aí enfrenta o Chile. E agora vou passar a deixa para o meu amigo Felipe Lima falar um pouco sobre a seleção brasileira, esse amistoso aí contra a França. Bom, Matheus, eu concordo com você e acho que o Brasil ontem venceu, mas jogando mal. O Brasil está com um jogo muito pragmático, que nem de longe se encaixa na identidade futebolística brasileira. Acho que o Neymar tem retrocedido depois da Copa. A seleção precisa dele decidindo mais e jogando mais com objetividade. Tenho notado muita passada de pé por cima da bola e poucas jogadas de direção ao gol. A defesa está ótima, mas o meio de campo é o que me preocupa na seleção. Acho que o Elias e o Oscar não são ainda os jogadores certos para as posições. Acho que o Dunga deveria tentar o Fernandinho para dar um pouco mais de consistência e o Felipe Coutinho para ter um passe mais qualificado. E o alagoano Firmino foi o jogador que mais buscou o gol pelo Brasil. O alagoano tem como principal qualidade o chute.
e quando possível ele sempre usa. Mostrou raça brigando com o Matuidi pela bola, que resultou no primeiro gol da seleção, marcado por Oscar em passe do alagoano Firmino. No segundo gol ele puxou a marcação dos dois zagueiros franceses, resultando na liberdade de Neymar, que foi acionado e fuzilou para a rede. Acho que a dupla dele com Neymar tem tudo para ser muito bem sucedida para o Brasil. Rapaz, o garoto Firmino, Roberto Firmino, nascido em Maceió, 23 anos, cria da base do CRB, passou também pelo Figueirense e atualmente joga pelo Hoffenheim da Alemanha. Disputou 3 partidas pela seleção e fez um gol no amistoso contra a Áustria. Outras informações do jogo: o técnico Dunga continua com 100% de aproveitamento na frente da seleção. Dunga supera o seu próprio início depois da Copa de 2006, além de ter melhor aproveitamento que Mano Menezes e Filipão no mesmo período de jogos. Foram 7 resultados positivos em jogos contra a Colômbia, Equador e Argentina, que são seleções que podem ser adversárias na Copa América, além de Japão, Turquia, Áustria e agora diante da França. A partida também rendeu homenagens a craques franceses como Thierry Henry, Zinedine Zidane, Patrick Vieira e Marcel Desailly, por terem feito mais de 100 jogos pela seleção. Neymar chegou ao número de 43 gols com a amarelinha. Ainda em fase de preparação para a Copa América, o Brasil enfrenta o Chile neste domingo em Londres. Em maio, Dunga fará a última convocação para a competição, que será disputada em junho no Chile. O Brasil está no grupo C da Copa América, junto com Colômbia, Peru e Venezuela. João, mas o Dunga, assim, ele tem... Foram 6 jogos invicto, mas a seleção brasileira vem num período de preparação para a Copa América. Só faltam 2 jogos, um agora porque esse aí já foi vencido por 3-1. O Dunga falou que ia mexer na equipe, ele disse que vai fazer rodízio mesmo, tem que trocar para... Ele convocou, tem que botar para jogar, né? Então é assim mesmo. Vai para o jogo no Chile com a equipe mista, ele falou, depois do jogo. E assim o Brasil vai para cima do Chile, misto, para tentar buscar a vitória e testar os jogadores que eles ainda têm dúvida para a posição, né? Bem, gente, o Esporte Total vai ficando por aqui. Quero agradecer a audiência dos amigos ouvintes, dos amigos fãs do esporte. Agradecer aos companheiros Felipe Lima e Matheus Almeida, além do nosso competente operador de áudio, Jorge Martinho. Vocês ficam agora com o quadro Nostalgia Esportiva com Tony Gabriel. Até o próximo programa, pessoal. Tchau. Nostalgia Esportiva. Nostalgia Esportiva. Todo mundo sabe que o Brasil é o país do futebol. Mas o que nem todo mundo sabe é que Arthur Friedenreich foi o primeiro ídolo do futebol brasileiro. Aclamado por muitos como o rei do futebol em 1925, El Tigre, como declaravam os uruguaios, derrotados na final da Copa América de 1919, foi e é ainda para os dias de hoje um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro em todos os tempos. Por 26 anos, Friedenreich teve um papel único no futebol nacional. Ele era amado pelo público por seus gols e jogadas inesperadas. Fried foi gênio ao inventar o drible curto, que o ajudava a fugir das faltas repetidas, pois, por ele ser um negro entre os brancos, a perseguição em campo era maior. Nosso craque era franzino e de baixa estatura, e com isso precisou inventar também a finta de corpo para entrar na grande área e consumar suas jogadas com o tal chute de efeito, ainda desconhecido no futebol brasileiro. Friedenreich trazia consigo um futebol moleque, leve e diferente do jeito bruto que se praticava o esporte. Até os franceses reconheceram a magia de seu talento após uma excursão do paulistano, o primeiro time brasileiro a jogar no exterior, vencer por 7-2 a seleção da França. E declararam que Friedenreich era um dos melhores já vistos. Pois é, esse negro e descendente de alemão que passava pó branco na face para jogar entre os brancos, esse craque que circulava entre os clubes da elite da várzea, entre ricos e pobres, foi aluno de Charles Miller, o homem que trouxe o futebol para o Brasil. Mas ele não seguiu ao pé da letra o que ensinara o seu professor.
Ele achava que o futebol não se baseava apenas no toque refinado dos europeus, e sim que o futebol era uma arte ainda desconhecida por muitos. Para alguns pesquisadores, foi autor de mais de 1.300 gols. Porém, a FIFA reconhece apenas 554. Frederich conquistou títulos nacionais e internacionais, terminando a sua carreira em 21 de julho de 1935, sendo carregado pelo povo brasileiro nas ruas do Rio de Janeiro, deixando em seu legado a marca do futebol arte, ou seja, um pouco daquilo que transformaria uma nação em país do futebol. Nostalgia esportiva. Nostalgia esportiva. Você acabou de ouvir Esporte Total. O melhor do esporte profissional e amador. Apresentação: Felipe Lima, João Victor Souza e Matheus Almeida.